Bom, me apresentar, eu sou o Rafael, sou do Ministério de Aconselhamento. Acho que diferente dos meus irmãos que vieram dar aula aqui primeiro, eu não sou médico. Então, não adianta fazer muitas perguntas relacionadas aí à medicina, que provavelmente eu não vou saber responder, ou o que eu responder é limitado ao que eu estudei, aos livros que eu li, e eu não tenho acesso aí, com certeza, às pesquisas mais recentes e essas coisas todas, né? Mas já tive a experiência de aconselhar pessoas, né, que passaram aí pelo pânico, e, e é isso. Durante a aula eu vou fazer alguns momentos para vocês perguntarem, né? Às vezes eu sei que vocês levantam a mão no meio das explicações, mas aí no momento oportuno eu vou parar e para não interromper o raciocínio e vou dar um espaço aí para perguntas, comentários, caso alguém queira complementar algo que não foi dito. Tá bom? Vamos começar com uma oração aqui para essa aula. Senhor Deus, muito obrigado, louvado seja o seu nome, Pai. Que o Senhor abençoe nesse momento, essa aula, que possamos falar da tua palavra como o Senhor deseja, que seja feita a tua vontade, Senhor, que possamos sair daqui edificados e cada vez mais preparados, Senhor, para aconselhar e ajudar aqueles que passam por esse problema tão comum nos dias de hoje. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu dividi a aula aqui nesses 6 tópicos. Então, vou fazer uma breve introdução sobre o assunto. Definição DSM-5, depois conexão corpo, alma e coração. Acho que é algo importante. Aqui não vou entrar em detalhes, se as pessoas acreditam que é corpo, espírito, outros corpo, alma e espírito. Eu não vou entrar nesse nível de discussão, mas aqui evidenciar que existe uma conexão. Depois a gente vai para eu acho que é importante, né? A gente, antes de falar como lidar com a ansiedade ou transtorno de pânico, e a gente vai ver que isso está muito relacionado, a gente entender o que é. Por isso, a organização dessa forma, e depois a gente entra numa abordagem bíblica e como aconselhar biblicamente as pessoas, e aqui algumas palavras finais para o conselheiro bíblico. Tá bom? Introdução. Vou trazer um caso. Um homem está no seu trabalho, decide aceitar um novo desafio, muda de chefe, muda de equipe, e aí ele começa a trabalhar nessa equipe, não é bem recepcionado por essa equipe, e essa equipe questiona muito as decisões dele, o novo chefe não está feliz com os resultados que ele está trazendo. Esse homem, ele é o único provedor da sua casa, e aí ele começa a ficar preocupado. Puxa, e se eu perder o meu emprego? E se algo acontecer para mim? O que eu preciso fazer para agradar o meu chefe? E aquilo vai consumindo os pensamentos daquela pessoa. A pessoa chega todo dia em casa exausto e quando chega mal consegue se concentrar em falar com a sua família. Os pensamentos vêm, ele não para de pensar em tudo que ele precisa resolver ao longo do dia dele. E um belo dia ele está dormindo à noite e acorda. Do nada, parece que está tendo um ataque cardíaco, começa a sofrer formigamentos na mão. Ele nunca sentiu aquilo. Ele decide pegar o carro, sair em direção ao hospital, desesperadamente, achando que vai morrer. Chega no hospital, é atendido às pressas, a sua pressão está lá em cima. O médico dá um sossega-leão nele, mas não adianta.
ele toma um segundo sossega-leão, não adianta, e assim vai, ele desesperadamente, o medo de morrer, até que uma hora ele descansa, ele dorme, e aí no dia seguinte ele acorda. E ele se vê no hospital, e aí o médico vem e pergunta para ele, você usou alguma droga? Ele falou, não. Então provavelmente você passou por um pânico. E aí ele vai para casa, fica pensando, né, puxa, o que eu errei? Por que aconteceu isso comigo? E ele fica 2, 3 dias em casa, fala para o trabalho, e as pessoas do trabalho, quando recebem aquela informação, puxa, demorou para acontecer. Né? Isso é normal. Quem trabalha hoje no mercado é normal. Uma hora ia acontecer. E aí essa pessoa volta a trabalhar, e aí no primeiro momento que ela volta a trabalhar, os pensamentos vêm, e a pessoa se vê de novo numa situação de pressão, taquicardia, dor no peito, falta de ar, e corre para o hospital. Aí ela corre para o hospital e chega no hospital, não tem nada. Dá um sossega-leão, ele dorme, volta, acorda, e a pessoa vai assim, não se conseguindo manter estável, e a pessoa fala, eu preciso trabalhar, eu tenho que sustentar a minha família. E essa pessoa, ela começa então a tomar medicamentos, ela procura um psiquiatra porque ela quer uma solução rápida, ela precisa se manter estável, ela toma medicamentos e começa a ser medicada, e os medicamentos, claro, eles têm um efeito mais imediato, mas não é tão imediato. A gente lê aqui que demora de 6, às vezes tem um período de adaptação, aí aquela pessoa fica estável, ela volta a trabalhar. E aí, né, procura terapias, existem uma série de terapias seculares, e muitas vezes procuram um aconselhamento bíblico. Aqueles que são da igreja, cristão, conhecem o ministério, procuram um aconselhamento bíblico. Normalmente, as pessoas que chegam no aconselhamento, elas já chegam depois de tudo isso. Dificilmente uma pessoa chega, tipo, eu acho que eu vou ter. Ou ela já teve. As pessoas já chegam, e aí elas chegam no aconselhamento bíblico querendo uma resposta, uma pílula mágica que eles vão tomar e vão resolver imediatamente todo o problema de pânico dele. Infelizmente é isso que acontece. Deus levanta todas as plaquinhas, ele vai nos avisando, mas a gente não vê. Isso acontece com homens, com mulheres. Eu dei um exemplo de um homem, mas pode acontecer com uma mulher dentro do seu lar, dentro das suas dificuldades de criação de filhos. Algumas coisas podem ser realmente reais, né, e não tão imaginárias, mas, por exemplo, uma pessoa que às vezes passou por algo, entrou um assaltante na minha casa, eu fui abusado sexualmente, e aquela pessoa passa a viver com medo daquela situação, ela chega na casa dela à noite, não consegue ficar mais sozinha na casa. Então, às vezes tem casos que são reais, medos reais, e às vezes existem medos que são apenas preocupações e uma visão mal do futuro. Né? E o transtorno de pânico, né, peguei algumas estatísticas aqui, talvez transtornos em gerais mentais de ansiedade, né, e o pânico está dentro da ansiedade, está incluído, hoje afetam 9,3% da população brasileira, de acordo com a OMS, em 2019. O Brasil é um dos líderes no mundo em casos de transtornos de ansiedade. Mulheres têm o dobro de probabilidade de desenvolver transtorno de pânico. Então, a probabilidade é 2 para 1. Então, desses casos de 9,3%, 2/3 são mulheres, provavelmente.
Com certeza é algo que se concentra mais em adultos, né? Existem hoje crianças que passam por isso, mas não é a maior frequência e relevância, mas os maiores casos estão concentrados em adulto. Estima-se que 1 a 4% da população mundial vai passar por transtorno de pânico ou de ansiedade ao longo da vida. Nós estamos falando de milhões de pessoas que vão passar por algum momento da vida por transtorno de pânico. E eu levantei aqui alguns dados da igreja, né? Desde 2023 a gente vem registrando casos de aconselhamento. Entre 2023 até 2025, foram 85 casos de ansiedade, preocupação e medo que foram atendidos pelo nosso time no grupo de aconselhamento, representando 21% dos casos de aconselhamento que a igreja fonte atendeu. Tá? Em 2023, ocupava a segunda posição, se a gente fizesse um ranking. Acho que talvez muito por conta da pandemia, né? A gente vê algumas notícias que na pandemia cresceu muito, né, a quantidade de casos, né, de pessoas sofrendo por ansiedade ou transtorno de pânico, aumentos em torno de 25%. Aqui é um pós-pandemia. Tá? Em 2024, 25 é a terceira posição, perdendo apenas atrás, não perdendo, né, mas atrás apenas de conflitos conjugais e conflitos com familiares e filhos. Né? Então, dentro dos principais casos, né, quando os nossos conselheiros atendem as pessoas, né, claro que às vezes a pessoa não está passando só por um problema. Às vezes a pessoa está sofrendo de ansiedade, mas também está sofrendo de outros males, mas em 20% dos casos a gente entendeu que havia ali sim um problema relacionado à ansiedade e medo, que pode ou não estar tendo um ataque de pânico vinculado, tá? Bom, falando um pouquinho do manual de transtorno de ansiedade, o DSM-5, tá? Como é que ele define o transtorno de ansiedade? Tá? Então, o transtorno de pânico, ele se destaca como um dos transtornos de ansiedade, como um tipo particular de resposta. Claro que o ataque de pânico ele não está limitado somente a um transtorno de ansiedade. Às vezes a pessoa sofre de bipolaridade, esquizofrenia, etc., e ela tem ataques de pânico. Pode ser uma forma da pessoa também reagir. Mas aqui o que a gente vai focar é em algo de um transtorno de pânico. Como está sendo tratado todos os transtornos, né, aqui a gente vai focar especificamente naquele transtorno que está relacionado à ansiedade e medo. Então, como o DSM define, os transtornos de ansiedade são definidos como condições em que há medo. Então, uma resposta emocional a uma ameaça real ou percebida imediatamente. Ou ansiedade, antecipação apreensiva de uma ameaça futura. E aí acho que é importante aqui, de forma excessiva e persistente, desproporcional ao contexto, causando sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em áreas importantes da sua vida. Assim, Deus, quando ele desenhou o nosso corpo, quando ele criou o nosso corpo, né, ele criou o nosso corpo com um mecanismo de defesa. Então, em situações de ameaça real, em situações de perigo, o nosso corpo, né, libera hormônios, como o Fernando comentou na última aula, tem sinapses em milissegundos. O nosso corpo ele foi projetado de uma forma maravilhosa pelo nosso Deus para que a gente pudesse reagir a essas situações de perigo, né, iminente, de forma a nos proteger, a fugir, a reagir de uma forma adequada. Porém, quando isso acontece, né, principalmente por
principalmente por ameaças, né, que a gente projeta que vão existir, coisas que vão existir, isso começa a acontecer de forma excessiva, o nosso corpo ele entende que nós estamos passando por uma situação de perigo. E aí ele aciona todos esses processos químicos dentro do nosso corpo para que a gente reaja àquela situação numa situação de perigo, iminência de talvez morte, etc. Né? E aí, por isso, muito desses ataques de pânico relacionados ao trabalho, coisas cotidianas. Né? Eu já vi relatos de pessoas, né, que às vezes falam assim, puxa, às vezes eu estou assistindo TV e me deu um ataque de pânico. Estava tranquilo, não era um momento de tensão. Não era um momento que eu estava ali pressionado. Às vezes até quando eu estou pressionado eu não sinto. Mas quando eu relaxo, quando eu vou dormir, quando eu vou assistir um filme, quando eu vou na igreja, aquilo acontece. É porque o seu corpo começou a ser condicionado. O que eu acredito é que o seu corpo começou a ser condicionado a essa situação de alerta. Opa, peraí, tá errado, você não está estressado, você precisa ficar estressado. Então o seu corpo ele já não sabe, ele perde toda a funcionalidade de como relaxar, ele não sabe mais viver de forma tranquila. Ele parece que tem coisa errada, eu não estou em alerta. E aí dispara. Então muitas pessoas relatam esse tipo de situação, que muitas vezes o ataque de pânico acontece não no momento exato da preocupação, daquilo que é ansioso, não daquela situação de perigo, né? Não estou tirando aqui uma situação de perigo, mas no momento que ela está relaxada, que ela está tranquila, que ela deveria estar num momento ali de paz. Né? Então, a gente tem que entender que Deus projetou o corpo de uma forma perfeita, mas, pela maneira como nós pensamos, ele acaba ficando disfuncional. E aqui dentro de ansiedade, então quando a gente olha o DSM-5, tem esse guarda-chuva, transtornos de ansiedade. E dentro de transtornos de ansiedade tem aqui algumas características que, como o Dr. Shone também disse, eu não estudei todas aqui, mas eu estudei o transtorno de pânico. Tá? Então existe fobias sociais, existe pessoas que não se sentem adequadas, às vezes tem pânico porque ela não se sente adequada àquele ambiente. Existe aqui transtorno de ansiedade generalizada, né? Talvez é uma pessoa que vive de ansiedade, mas talvez não chegou ao ponto de ter pânico por isso, né? Mas ela vive dentro de um contexto de ansiedade. E como é que isso é classificado dentro dos como é que os médicos, né, psiquiatras, psicólogos, eles classificam, fazem o diagnóstico, né? Então, como eu falei aqui, ataques de pânicos recorrentes e inesperados. Né? Eu acho que quando eu coloco inesperados, coincide com o que eu estava falando. Acontece quando a pessoa está num momento até que ela acha que assim, ela estaria tranquila. Não está esperando, né? Dormindo. Ela está na casa dela, sentada no sofá, assistindo televisão. Então, é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas: palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, né? Tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, vertigem ou desmaio, calafrio ou ondas de calor, parestesias, né, que seriam aí a questão de formigamento, desrealização ou despersonalização, aqui talvez em casos até mais graves, eu vi já depoimentos de pessoas que despersonalizam, né? Até a pessoa não... Medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer.
Talvez dos exemplos que eu passei para vocês, com certeza a gente pode entender do caso que eu disse aqui, que 4 ou mais aqui, com certeza foi percebido, né? E é muito fácil você confundir isso com talvez outras, né? Principalmente com um ataque cardíaco, né? As pessoas que normalmente sentem isso, elas acham que vão infartar, quando elas nunca sentiram. Depois que elas vão no médico, fazem os diagnósticos, vai lá, faz toda a investigação, faz esteira, faz Holter, faz todos os exames, ela percebe que não tem nada, ela entende que ali há algo da mente, né, do pensamento. Mas muitas vezes as pessoas recorrem ao hospital por medo de morrer. Por medo de que, não, agora vai acontecer. Não, agora é diferente. Né? Às vezes a pessoa vai, por mais que todos os diagnósticos médicos podem ter, tá dizendo que ela não tem nada, às vezes a pessoa ainda continua indo para o hospital porque ela acha que vai morrer. Outros critérios também, a perturbação não é consequência de efeitos psicológicos de uma substância, droga, abuso de medicamento ou de outra condição médica. Então, aqui normalmente também pode haver uma outra causa, né? Então, você vê até no caso que eu contei aqui, o médico perguntou se usou algum tipo de droga, porque poderia estar associado a esse uso dessa droga, algum efeito colateral, e etc. Né? Então, normalmente há essa preocupação em avaliar se não é consequência de algo que você utilizou, que pode ter esse efeito colateral, e também a perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Então, às vezes a pessoa não é bipolar, a pessoa é bipolar ou a pessoa tem borderline, já tem outros diagnósticos e pode ser que o ataque de pânico seja um dos sintomas ou algo que a pessoa externa, né, por conta desse outro transtorno mental. Então, eliminando essas possibilidades de ser algum medicamento, alguma droga, algum abuso de algo, uma perturbação mental, né? Então, e tendo 4 ou mais sintomas desses aqui, a pessoa é classificada como tendo um transtorno de pânico. Tá? Alguma pergunta aqui? Não? Bom, o que é evidente, né, quando a gente fala aí de transtornos mentais, é que há uma conexão do corpo, alma, a gente pode falar mente, né, com o corpo. Então há um pensamento, naturalmente aquilo se traduz em um sofrimento físico. Pode falar. Você poderia explicar, por gentileza, o item 10 e 11? 10 e 11. Parestesia seriam formigamentos. Tá? Então, quando a pessoa sente um formigamento, e muito acontece nas extremidades, a pressão, né? Por conta do aumento da pressão, como às vezes a pessoa chega lá com 18, 19 de pressão, ela começa a sentir muito formigamento na face, nas mãos, tá? E qual que você falou, 10 e o 11? A desrealização ou despersonalização, né? Eu acho que ela perde o senso ali do que é real, né? Do que realmente está acontecendo e até de onde ela está. Tá? Às vezes a pessoa perde até essa noção de onde ela está, tá bom? Aí talvez até mais extremos, né? A pessoa depois, quando ela se recupera a consciência e tudo mais, ela entende tudo o que aconteceu. Talvez ela nem se lembre de tudo o que aconteceu, tá bom? Você sabe me dizer a diferença para um ataque de pânico e um ataque de ansiedade? Olha, eu não sei te dizer no detalhe aqui, mas eu entendo que seria, para mim, deve ser a mesma coisa, provavelmente, tá?
a pergunta dele, qual é a diferença entre ataque de pânico e ataque de ansiedade? O que a gente pode entender, talvez, que o ataque de ansiedade, eu acho que ela está muito mais relacionada ao medo com alguma coisa que pode acontecer. O pânico, ele também pode acontecer com algo que já aconteceu e realmente aconteceu, mas ela vive com aquele medo, ela já teve uma experiência, e ela pode ter o pânico talvez dentro daquela situação de medo, mas ela pode também começar a experienciar ansiedade, né? Então, uma pessoa que foi assaltada dentro da sua casa e passou pelaquela situação, ela entrou em pânico depois de tudo que aconteceu. Pode ser que depois ela tenha medo de voltar a frequentar aquela casa, com medo de que aquilo possa acontecer. Então, acho que está muito interligado com a ansiedade. Por isso que eu acho que até quando a gente tem ali a ansiedade generalizada, né? E quando você lê dentro do DSM, eles são muito similares, tá? Assim, eu quase não vi muita diferença. Eu acho que o ataque de pânico ele é mais extremo. O generalizado, ansiedades e etc. Talvez a pessoa não chegue a esse ponto de sentir essas palpitações. Não sei. Fala, Paulo. A ansiedade é um estado mais contínuo. Isso. A ansiedade, dificilmente você tem situação de um quadro mais crônico, onde você pode agudizar a ansiedade. O pânico tem a ver muito com medo, o desconforto e as sensações psicossomáticas, orgânicas, dentro desse componente, né? E ele é agudo e ele para rapidamente, dependendo do controle dele. É isso aí. Isso eu estava tentando explicar aqui, né? Eu acho que o pânico ele tem essa questão de ser abrupto, inesperado. Ele tem, quando você compara ali com o transtorno de ansiedade generalizada, você vê que ele tem realmente componentes mais extremos, sintomas mais extremos do que de ansiedade normal, ok? Mas acho que no final tudo está relacionado aí, ansiedade e medo, tá? Ok? Mais alguma pergunta? Obrigado aí pelas contribuições. Pode falar. Ansiedade, medo, o pânico é o extremo, é o exagero da manifestação de um sintoma que vem vindo. A raiz, vamos falar do ponto de vista bíblico, é a mesma, mas no mesmo fundo. Só que a manifestação é diferente. O pânico tem uma manifestação neurohormonal. Quer dizer, o cérebro vai estimular, por exemplo, a adrenal a produzir, descarregar adrenalina no corpo dessa pessoa, glicocorticoides, quer dizer, tem uma reação orgânica. Existe algo real, sobe a pressão, a frequência cardíaca, a sudorese. Ele sente isso no corpo, mas foi desencadeado por algo que veio lá da mente, do espírito dele. E essa conexão corpo e mente acaba fazendo com que isso se manifeste nessa intensidade. Ansiedade, não existe essa manifestação neurohormonal, orgânica, de uma maneira tão intensa. O cara ansioso pode ser que ele tenha um pouco mais dos hormônios do estresse, uma quantidade baixa. E a manifestação, obviamente, vai ser diferente. Então, diríamos que a ansiedade, o medo e a síndrome do pânico vamos dizer, é o topo da manifestação clínica de quem tem uma ansiedade intensa, alguma coisa, um medo que é doentio, vamos dizer assim. A pessoa não consegue lidar com esse medo. Outra coisa que eu queria complementar, em relação quando você fala que a pessoa acorda com pânico, sempre vai ter um gatilho, uma coisa que vai fazer com que ele tenha essa descarga neurohormonal. E pode ser um sonho, um pesadelo, relacionado ao medo dele. Alguma coisa, ele está numa boa, de repente vem um pensamento que faz com que exista essa conexão. Vamos falar espiritual, cerebral, corpo, que faça com que desencadeie essa descarga de substâncias químicas que vão fazer com que ele reaja organicamente dessa maneira. Vou falar aqui o que o Dr. Fernando falou aqui na frente, só para o pessoal do fundo talvez não ouviu. Mesma coisa, falando que o pânico é o mais extremo do que um transtorno de ansiedade, alguém que vive ansioso, vamos dizer, sofre com ansiedade. O pânico ele tem sim esse componente todo de estresse, descarga hormonal e etc. dentro do corpo, né? E
E que isso é provocado por algum gatilho, mesmo quando a pessoa está sonhando, quando a pessoa está dormindo, ela pode estar sonhando, ela pode estar de alguma forma tendo um pesadelo, né? Aquilo de alguma forma até consciente ou no subconsciente da pessoa pode estar ali sendo processado e dar aquele disparo, aquele gatilho. E essa carga hormonal é tão grande que gera essa situação extrema de pânico. Uma pessoa de ansiedade talvez não chegue ao ponto de uma pessoa que está tendo esses ataques de pânico, né, e tem essas sensações, como a gente falou, palpitação e etc. Ok? Aqui também pesquisei algumas coisas sobre se isso é genético ou não é genético. Assim, talvez, meu pai é ansioso, minha mãe é ansioso, eu posso ser ansioso? Provavelmente pode. Não há uma identificação de um gene específico, pelo que eu li, que isso aqui é o gene da ansiedade, mas então, assim, não há uma comprovação de que isso possa ser genético a uma pessoa que sofre de transtorno de pânico e a outra que não sofre, tá? Então, ainda não há uma relação que conseguisse comprovar. Pode ser que tenham pesquisas, isso eu peguei até aí do DSM, outras informações que dizem que não há essa comprovação de pode ser algo genético, ok? Uma pergunta, será que tem alguma relação, assim, a ira, a violência, em que sente esse medo, ao invés de ficar com taquicardia no sentido de hospital, vai para a violência? Não sei se daí seria o pânico ou seria a ira, talvez, né? A pessoa que sofre com ira, tá? Mas não achei nada que pudesse dizer nisso, tá? Mas eu creio que é mais relacionado à ira, tá? O que seria aqui a pessoa realmente, dentro desses transtornos, esses sintomas, né? Tá ok? Boa. Entrando então aqui na conexão corpo, alma e coração. Então eu queria trazer aqui primeiro Salmo 31, 9, 10, né? Esse salmo ele mostra como o corpo tem impacto sobre o espírito e o espírito sobre o corpo, né? Então aqui, misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição, e os meus ossos se enfraquecem. Existe essa conexão? Aonde acontece essa conexão? Acho que ninguém sabe dizer. Se a gente fizer um raio-x ou fizer uma ressonância no nosso corpo, a gente não vai achar ali, aqui está a conexão, né? Mas existe essa conexão e esse salmo ele é repleto, né? E aqui a gente percebe que o sofrimento e a tristeza é real, é grande. A pessoa está passando por um estresse enorme a ponto de não ter vontade de comer, perder o vigor, perder a força, né? Ele aqui diz, estou passando, devido à minha aflição, há um sofrimento, há algo ali dentro da mente daquela pessoa que o está consumindo e aquilo afeta diretamente o seu corpo e os meus ossos se enfraquecem. Então, nós como conselheiros e quem está aconselhando, né, eu acho que, como já foi dito em outros cursos, não é só uma responsabilidade de quem é conselheiro e é do grupo de aconselhamento da igreja, né? Nós como cristãos, crentes, temos o dever de aconselhar aqueles que são nossos irmãos e aqueles que necessitam e que estão passando por sofrimento. E a gente tem que considerar que há essa conexão, né? Também aqui há uma conexão do coração e corpo, né? Como é feliz aqui Salmo 32, de 1 a 4, né? E aqui é um salmo
que Davi... não, desculpa. O salmo que Davi, né, é confrontado pelo profeta Natã. Então, um coração endurecido pode causar problemas físicos. Pode. Essa palavra é importante. Pode. Não quer dizer que é. Tá? Senão a gente pode cair, nós como conselheiros, na armadilha dos conselheiros de Jó. Que tudo que estava acontecendo com ele era culpa de um pecado, um coração endurecido. Ou até podemos cair na armadilha dos discípulos em João 9, né, quando eles dizem, João 9:2, eles perguntam, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então a gente tem que tomar esse cuidado como conselheiros, que dentro dessa conexão corpo, alma, a gente não cair também nesse perigo de atribuir tudo 100% à questão do coração endurecido. Então ele pode, mas, e aqui a gente consegue enxergar que existe essa conexão, que em Davi isso aconteceu. Então ele diz aqui, como é feliz aquele homem que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então a gente vê Davi aqui, enquanto ele, dentro da mente dele, escondia o pecado dele, não confessava, não mudava sua mente, não se arrependia, o seu corpo ia se esgotando. Depois eu continuo aqui nessa parte de conexão, só colocar aqui só mais um aqui, mais um versículo, Provérbios 12:25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, de novo, ansiedade ou medo pode causar um estresse mental e físico. Alguém já deve ter ouvido isso, assim, ansiedade é excesso de preocupação com o futuro, depressão é excesso de preocupação com o passado. Ansiedade e depressão, eles parecem sempre estar juntos, andando meio que lado a lado. Normalmente pessoas que sofrem com ansiedade também têm tendências a sofrer com depressão e vice-versa. E aqui diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. É isso, vamos para o intervalo e depois eu continuo. Falando um pouco desse versículo aqui, então retomando a ideia de conexão, corpo, coração, alma, mente, a gente pode chamar aí, tem várias definições, mas aqui acho que fica também uma orientação para conselheiros, Uma palavra bondosa o anima, Então, às vezes a pessoa realmente está passando por um pânico, um medo, algo assim. Nós, conselheiros, estamos ali para animá-lo, para não é passar a mão, mas realmente acolher aquela pessoa e trazer uma palavra de ânimo, Como a gente não simplesmente, às vezes, julgar ou simplesmente fazer uma exortação, às vezes, mais pesada, mas também ajudá-la de uma forma a animá-la e para que ela consiga vencer aquele medo. Às vezes uma pessoa que tem pânico de dirigir na estrada, talvez você possa se propor vou dirigir com aquela pessoa, vamos juntos. Uma pessoa que tem pânico de falar em público, vamos treinar, vamos, Então a gente pode também, como conselheiro, de alguma forma estar disponíveis a poder ajudar aquela pessoa. Eu gostei muito, eu acho que o ponto principal, quando a gente está falando desses transtornos mentais, eu gostei muito dessa colocação desse pastor, que ele é de uma associação americana de conselheiros bíblicos. Algumas coisas são físicas, mas todas as coisas são espirituais.
né? Com certeza existem medicamentos para o pânico. Existem terapias seculares e a mais conhecida é a TCC, de comportamental. Mas tomar medicamentos, fazer a terapia, o TCC, você vai estar tratando do corpo. Você está tratando apenas de um dos fatores, né? Como eu falei, medicamentos podem demorar de 4 a 6 semanas para ter um efeito. Eles têm um efeito mais imediato, eles dão aquele alívio para a pessoa, deixam a pessoa estável. Existe às vezes a questão também, existem muitas substâncias, vários dos tipos de remédio, às vezes existem um período de adaptação, às vezes a pessoa toma o remédio por um mês, não dá certo, não dorme, fica com insônia, aí tem esse efeito colateral, ela muda para outro remédio, até que chega um remédio que melhor adapte ao corpo da pessoa e a pessoa toma aí por pelo menos um ano, normalmente é o mínimo aí, um tratamento aí quando se pensa nessas questões de pânico. Eu acho que quando ele diz isso, acho que não importa quanto a situação pode ser física. A nossa alma, a nossa mente, sempre há necessidade de ser ministrada pela palavra de Deus em graça e verdade. Então, eu acho que para qualquer dos transtornos que a gente está vendo aqui, eu acho que a gente tem que entender que nós, né, temos essas necessidades de sermos ministrados pela essa palavra. Então, acho que esse é o ponto principal, né? Se é genético, não é genético, se é alguma disfunção do nosso corpo ou não é. Acho que o ponto é, nós precisamos tratar isso através da palavra de Deus. E aprender a conviver com isso através da palavra de Deus. Ok? Alguma pergunta, algum complemento com relação a essa parte de conexão? Porque o perigo, né, é a gente às vezes se esconder através dessas questões, né? Ah, meu problema é físico. Então eu vou me esconder e eu tenho direito, né? Então, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que a pessoa sofre, mas a gente tem que acreditar e crer em Deus. Então, falando um pouco da abordagem bíblica sobre o que é ansiedade. E aí eu queria que vocês, se alguém pudesse ler para mim, Mateus 6, né, eu acho que 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Bem, obrigado. Bom, quando a gente ouve esse trecho, é interessante que ele tem um ponto principal,
Qual é? Não se preocupem. Não se preocupem. Esse é o ponto principal desse texto. Deus está cuidando. E a gente vê esse ponto principal sendo repetido ali umas 4 ou 5 vezes ao longo desse trecho. E nesse trecho a gente vê esses permeado por argumentos bíblicos. Ele não fala, não se preocupe. E ele ainda argumenta. E eu queria discorrer com vocês sobre esses argumentos. Tá? Então, o primeiro argumento. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então aqui ele coloca, né, um argumento para a gente, né, e a gente entende aqui que o medo ansioso, essa ansiedade, ela sempre tem alguma coisa, algum objeto que está relacionado. E pode ser um objeto que realmente se justifique, não é algo que deve se preocupar, pode ser algo que a pessoa está aumentando. Né? E normalmente é algo também que tem uma tendência a ser negativa. A pessoa tende a sempre ver de uma forma negativa o final. Então, não se preocupem com as suas próprias vidas. Né? Então, segundo argumento aqui, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, aqui mais um argumento para que a gente não se preocupe. E pessoas ansiosas, elas acabam não levando em conta justamente esse cuidado de Deus. Elas querem estar no controle, elas querem resolver da sua própria maneira, no seu tempo, na sua hora, e não conseguem, elas ficam cegas para esse cuidado de Deus. Às vezes elas não conseguem nem enxergar as bênçãos que existem na vida daquela pessoa. Mais um argumento aqui. Então, 28. Por que vocês se preocupam, de novo, com roupas? É a terceira vez. Vejam como crescem os lírios do campo. Né? Opa. Né? E aí que ele vai falar, tal. Não vou conseguir ler que está em cima aqui, mas no final ele coloca, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aqui, uma pessoa que está passando por, provavelmente, pânico, entendendo que ela tem esse medo, a gente precisa levar ela a entender que Deus conhece, se importa com o que estamos preocupados. Deus não está, não liga para o que você está passando. Né? Pelo contrário, ele conhece, se importa. Aí a quarta vez. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Viver com essas preocupações, nesse nível de pânico, é viver como pagão. É viver como um incrédulo. Porque são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Então, então, aqui olhando a definição bíblica, né, olhando a ansiedade, é algo que é
tem muito a ver com a incredulidade. De novo lá, portanto, ele vai ler no final, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus promete cuidar das suas necessidades, né? E mais uma vez aqui no final ele também coloca, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia do seu próprio mal. Deus quer que nos concentremos no que precisamos fazer agora, no dia, e não no futuro. Então, dentro de uma perspectiva bíblica, né, o transtorno de pânico e viver nessa condição, né, não é algo que Deus espera que continuemos vivendo ou passando, né? A gente precisa lutar contra isso. Não é algo normal porque todo mundo passa, porque 1 a 4% da população mundial vai passar, ou porque todo mundo no trabalho já passou por isso, ou porque isso é normal. E acho que isso pode ser um dos problemas hoje, né? Tantos medicamentos, tantas coisas sendo desenvolvidas. E uma coisa tão comum hoje que talvez as pessoas tomam remédio para ansiedade e essas coisas como tomam um remédio, uma vitamina, ou como tomam um remédio para pressão, né? Talvez entrou já dentro da dieta cotidiana dessas pessoas. E a gente não pode se acomodar e entender que isso é parte da vida, né? É parte... Oi. Eu acho que isso é certo, e também quando a pessoa fala assim para você, eu tenho crise de pânico, parece que ela incorporou. Dificilmente ela fala, eu tive uma crise de pânico. Parece assim, como ela teve uma crise de pânico, parece que é algo que ela incorporou na vida dela, né? Como se fizesse parte do DNA dela. Eu tenho crise de pânico, né? Sim. Então parece que ela está sempre predisposta a qualquer hora de novo. Sim. Então, falando o que a Rose disse aqui, que muitas pessoas até, elas falam de uma forma, elas se expressam como eu tenho crise de pânico, como fosse algo meu, eu tenho e não há o que fazer, e não eu tive, né, estou passando, né, tive episódios, mas eu tenho e vai acontecer de novo e tudo bem. Então, infelizmente é algo que parece que se tornou cada vez mais normal depois aí da pandemia. Mas olhando biblicamente esses argumentos, né, a gente, como crentes, cristãos que creem nessa verdade, não podemos nos acomodar e entender que viver com esses episódios de pânico, etc., é algo que Deus quer para a gente. É algo que ele diz aqui, não se preocupem, mais de umas 5 vezes dentro dessa passagem, que nós não devemos nos viver preocupados. E aí essa preocupação, ela pode ser essa ansiedade, esse medo, né? São palavras aí que também a Bíblia expressa de alguma forma para falar de ansiedade e medo. Ok? Alguma contribuição, alguma pergunta? Pode falar, pastor. É muito relevante a gente considerar, trazer nessa perspectiva que auxilia também, que toda ansiedade, o pânico, o medo, eles falam sobre em quem eu confio, onde está a minha segurança, como é que eu olho para o futuro, e nos remetem à nossa condição e posição em Cristo. O sofrimento sempre deve nos levar àquilo que nós já temos, ou possuímos no Senhor Jesus Cristo. Isso é extremamente importante, nós respondermos em sintonia com as respostas que Deus espera ter em nós, apesar de necessitarmos de um remédio, em dado momento,
apesar de sofrermos, Deus espera essas respostas. E glorifique, ainda que eu tenha uma crise de juventude, sociedade ou mundo. Obrigado. Acho que todos escutaram. Eu acho que já falou o meu próximo slide. Mas eu acho que é como aconselhar biblicamente, né? E aí o ponto principal é chegar na raiz, né? O que a gente falou aqui, muito do que a gente falou são sintomas, né? Então, palpitações, sudorese, etc. Tudo isso é sintoma, é o que você enxerga. Mas como chegar na raiz do pânico? Não é uma tarefa fácil. Você não vai conseguir, como conselheiro, em 5 minutos de conversa, às vezes, conseguir chegar nessa... Estão me ouvindo? Chegar nessa conclusão. Não é uma tarefa fácil. Mas o que um ponto que é importante, e aí, muito em linha com o que o pastor falou, a gente não pode se concentrar na situação. O que eu quero dizer? Às vezes a pessoa está passando por isso, a pessoa está num momento delicado financeiramente, a gente não pode concentrar na situação, porque a situação nem sempre nós temos a condição de mudar. Às vezes um diagnóstico, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na empresa que ele trabalha, e no que a pessoa está vivendo. Então a gente não tem como, às vezes, atuar. Então a gente não deve concentrar dentro dessa situação, mas sim concentrar nos pensamentos que aquela pessoa está tendo. Né? Então, como o pastor disse, a gente precisa reforçar o seu relacionamento com Deus. Né? A gente precisa lembrar aquela pessoa de que ela é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente tem que lembrar que Deus já nos livrou do pior perigo, que é viver separado dele. O maior perigo que a gente podia ter é viver eternamente separado de Deus. E através de Cristo, ele já nos livrou desse grande perigo. E como a gente viu ali em Mateus, né, como é que a gente chega nessa raiz? Essas perguntas. A ansiedade aponta para aquilo, talvez, que o nosso aconselhado mais quer. Então, o que a pessoa mais quer? Ela quer uma segurança financeira, ela quer uma vida perfeita, ela não quer mais ter que passar por isso. Também aponta para aquilo que ela mais crê. E normalmente as pessoas que passam por esse transtorno, elas tendem a crer sempre no que vai dar errado. Vai mal. Ninguém fica ansioso, nossa, isso aqui vai dar certo, então eu vou ficar ansioso porque vai dar certo. Ninguém fica. As pessoas ficam ansiosas porque acham que vai dar errado. Então a pessoa tende sempre a aumentar, ela tende sempre a enxergar. Então ela teve, por exemplo, ela vai lá, recebe um feedback ruim, não, vou ser mandado embora. Pô, não, calma, só foi um feedback. Às vezes a pessoa, sei lá, perdeu um dinheiro, não deu certo, perdeu, vai dar tudo errado. Então a pessoa tende a aumentar, a potencializar tudo dentro da vida dela, porque ela vê sempre de uma forma negativa, né? E aponta para aquilo que ela realmente pensa, né? Que ela pensa que talvez o que Deus faz não é suficiente, que o cuidado de Deus não é suficiente e que ela precisa de alguma maneira resolver aquela situação. Então, por isso, é muito importante, quando a gente está abordando uma pessoa, por mais que ela crente que ela seja, por mais que a gente conheça aquela pessoa, a gente precisa reforçar essa questão de que ela é uma nova criação. E
que Deus já livrou ela do maior perigo que ela poderia passar. E eu queria, se alguém pudesse ler, a gente vai falar bastante desse trecho, Filipenses 4, de 1 a 10. Alguém poderia ler, por favor? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Então, Bom, deixa que eu vou ler então, vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês são minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ó que eu rogo a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. A maior cura para a ansiedade e medo é confiar em Deus. Como eu falei, ele já cuidou do nosso maior perigo. Paulo orienta nesse trecho, e aqui quando ele fala, eu rogo para Evódia e também a Sintique, né, ele cita aqui em nomes, que vivam em harmonia com o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Né? Ele quer dizer que eles tenham o mesmo modo de pensar que Cristo teve. Embora plenamente Deus, ele se humilhou como um servo humano e obedeceu voluntariamente ao Pai, mesmo que isso resultasse em sofrimento e morte. Então, Paulo fala assim, a gente precisa humildemente confiar em Deus. Acreditar que Ele cuida, que o plano dele é perfeito e a gente descansar nisso. Eu vou fazer um parênteses aqui nessa passagem de Filipenses sobre outros versículos que consideram essa questão de ansiedade, medo e confiança em Deus. A gente tem aqui Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, nós, conselheiros, precisamos encorajar, né, que as preocupações e os medos sejam levados até Deus e que a gente confie nesse cuidado de Deus. Né? Então, uma vez que a gente reforçar que ela é uma nova criatura, que ela entende esse relacionamento dela com Deus, a gente levá-la a considerar confiar em Deus. Também temos aqui em Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, mais um versículo aqui também. Falando de medo, né? Como a gente falou, medo, ansiedade, muito relacionado, né? Como o Dr. Paulo falou ali também, né? A ansiedade, né? O transtorno de pânico, muito relacionado ao medo. Então essa é a grande cura, né? Outra coisa que Paulo nos leva a considerar nesse trecho é: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, de novo, alegrem-se no Senhor. E aqui talvez a palavra-chave é contentamento. Né? Muitas pessoas sofrem de ansiedade por falta de contentamento. Elas se preocupam, elas cobiçam, elas desejam coisas e talvez com medo de não alcançar. Ela pode estar ansiosa por almejar coisas que e talvez tem medo de não alcançá-las. Chegar, puxa, não vou conseguir comprar minha casa, não vou conseguir, etc. Pode cada um com
com os seus desejos, mas a gente parar e olhar e alegrar no Senhor, né? E como eu disse, a pessoa também tende a ter aquela visão negativa. Então aqui a gente tem que considerar essa questão junto a uma pessoa que está passando aí por transtorno de pânico. Pode? Do versículo 6, eu recebi uma frase do C.S. Lewis que diz: a preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo sobre coisas que não pode mudar. A oração é a conversa que você tem com Deus sobre as coisas que Ele pode mudar. Sim, esse é o próximo passo, considerar orar. Né? Como o C.S. Lewis falou, ela falou assim, a oração, a preocupação é uma conversa consigo mesmo, é isso? E a oração é uma conversa com Deus, é isso? A preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo sobre coisas que não pode mudar, ok? A oração é a conversa que você tem com Deus sobre coisas que Ele pode mudar. A oração é a conversa com Deus das coisas que Ele pode mudar. Mas aqui ele coloca no 6, né? Considere orar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. Falar, às vezes é difícil. Às vezes você recebe uma pessoa ali para aconselhar em pânico, e a pessoa está desesperada e você fala assim, eu perdi meu emprego, eu perdi minhas coisas e eu não sei como eu vou pagar as contas, e a pessoa está tendo um ataque de pânico. Aí às vezes você fala assim, vamos orar. Às vezes tem pessoa, cara, mas isso não muda a minha situação. Isso é muito difícil, assim, a gente precisa levar a considerar, e nós como conselheiros, principalmente, precisamos entender e crer que essa é uma ferramenta extremamente poderosa, né, para tratar a questão da ansiedade e do pânico. E no próximo versículo, ele dá o resultado, né? Ele fala, ore diante de Deus, coloque-se, e o que vai acontecer? A paz que excede todo entendimento. A mente e o coração. Então, aqui como comentou, a gente ora e vai guardar a mente e o coração. De novo, uma conexão, né, com o corpo, mente. Mas a gente precisa crer, principalmente nós, conselheiros, que isso é uma ferramenta poderosa. E transmitir isso para os nossos aconselhados. E entender que a situação, às vezes, não está no nosso controle. Né? Como eu falei, eu já aconselhei pessoas que chegam lá e querem respostas imediatas, e querem sair do buraco imediatamente. E às vezes as coisas não são assim, não é no tempo de Deus, um passo de cada vez. E a gente tem que insistir, né, nessa questão de oração. Rafael, tudo que a gente deve estar tentando ajudar a pessoa de uma maneira mais completa. A questão mais concreta no que você quis dizer, eu acho que, assim, se a pessoa precisa de emprego, eu ajudar ela a procurar emprego, é isso? A pergunta dela é, como poderíamos ajudar a pessoa também de forma mais concreta? Se a gente pode ajudar de uma forma mais concreta. Vamos lá, eu acho que assim, como conselheiros, né, acho que orar é uma forma extremamente concreta, mas assim, vamos pensar, se a pessoa precisa de um emprego e você pode ajudá-la a procurar um emprego. Eu acho que como conselheiros bíblicos, né, nós não podemos nos sentir responsáveis a mudar essa situação. Sabe? Eu acho que a gente pode animá-lo, como a gente pode dizer, se a gente tem a possibilidade de ajudá-lo, eu acho que é um irmão, a gente pode tentar ajudá-lo, mas nem sempre é possível. Né? Eu acho que dentro da possibilidade a gente deve se preocupar, mas mais do que isso a gente tem que continuar encorajando ele dentro da palavra de Deus. Se a gente pode ajudar, ótimo. Se a gente não pode ajudar, não é uma falha como conselheiro não ajudá-lo.
né? Eu acho que esse é um ponto. Às vezes eu já aconselhei pessoas que estão passando por pânico à distância. Como é que às vezes eu vou conseguir ajudar a pessoa de uma forma, talvez dentro da vida prática da pessoa, né? Então, eu acho que também Deus nos usa dessa forma para estar ali com as pessoas, ajudar a pessoa a enxergar a situação de uma forma diferente, assim por diante, até alternativas, mas eu acho que sem transmitir a palavra de Deus, aí a gente não está fazendo o nosso papel de ser conselheiro. Tem uma forma objetiva também que eu vejo é dar tarefa. Você às vezes dá um desafio, dá um tipo de conteúdo para ele ler, alguma coisa assim que acompanhar. Sim. Esse tipo de coisa é muito objetivo, embora às vezes seja desvalorizado, mas é extremamente objetivo eles fazer um tipo de leitura que... O que o irmão disse aqui é sobre dar tarefas, com certeza. E uma das tarefas muito boas é a leitura de Salmos. Uma pessoa que normalmente também sofre com ansiedade, ela tem dificuldade em expor os seus pensamentos, os seus sofrimentos, as suas preocupações para Deus. Às vezes ela guarda aquilo e acha que vai resolver e não precisa compartilhar com Deus. E Salmos nos ensina algo totalmente diferente e nos ensina como fazer isso, mas sem perder a esperança e o louvor, né, em Deus. Então, leituras de Salmos sempre é uma ferramenta que eu utilizo como devocional, por exemplo, para pessoas que estão passando por dificuldade de pânico. Tá? Quer falar alguma coisa, pastor? Ainda voltando ao texto, há uma pessoa necessitada, ela está em pânico, preciso ajudá-la, ela precisa confiar em Deus sobre tudo, levar a Deus todas as coisas em oração, e essa paz não virá apenas se Deus conceder a ela o que ela necessita. Isso. Porque Deus pode ter outro plano. Aliás, o plano de Deus é muito mais elevado do que nos atender nas nossas necessidades. Diz a estatura de Jesus, agora o seu nome. Eu preciso ajudar essa pessoa a entender que a paz é o resultado de uma entrega total e absoluta. Eu vou dar elementos, eu vou ajudá-la, eu tenho responsabilidade, ministrando uns aos outros, no contexto da igreja, mas ela precisa de paz, que é o oposto do pânico, da ansiedade. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, senão eu não termino aqui. Vamos lá. E acho que o principal é considerar reeducar a sua mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno, pensem nessas coisas. Realmente substituir velhos hábitos por novos hábitos. Então, a gente buscar com que o aconselhado reeduque a sua mente nesses pensamentos. Será que aquela situação, aquilo que eu estou preocupado é realmente verdadeiro? Vai acontecer? Será que realmente quando eu conseguir aquilo vai resolver todos os meus problemas? Então, aqui a gente tem que trabalhar uma reeducação da mente, dos pensamentos e substituir por aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, correto, e que a gente vai encontrar aqui na palavra de Deus. Palavras finais aos conselheiros, tá? Não se distraia com alívio de sintomas. Eu acho que esse é um principal ponto quando a gente trata com pânico, tá? A gente não se distrair com os sintomas e realmente ir no coração. Segundo ponto, chega uma pessoa que está sofrendo com pânico, é importante que você oriente a buscar uma avaliação médica, Como tem sintomas físicos, a pessoa está falando às vezes a pessoa realmente teve algo, pode ter ficado alguma sequela, pode ter ficado algo. Então, é importante que você oriente a pessoa a buscar, sim, um acompanhamento médico nesse tipo de situação. Isso pode ajudar até
no aconselhamento, porque uma vez que ela entende que não há um problema físico, isso ajude cada vez mais ela a entender que há um problema espiritual de pensamento. E concentre-se no coração, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Concentre-se nos desejos, no coração da pessoa, né? Não se distraia com sintomas, situações. Talvez a gente foca muito em resolver a situação, mas aí vai acontecer, lá na frente vai aparecer outra situação e a pessoa vai derrapar. Então, às vezes, quando a gente foca na situação, a gente está aliviando ela temporariamente, mas lá na frente vão vir outros desafios, outras coisas, e ela vai voltar a ter o ataque de pânico por outros motivos, por outras preocupações, mas porque, de alguma maneira, ela sofre dessa ansiedade, desse medo, né? Então, por isso a importância de ir no coração. Tem algumas referências, né? Eu usei bastante aqui esse artigo do When Panic Attacks, do Paul Todds, Conhecimentos Médicos para Conselheiros Cristãos, e um livreto pequenininho de ataques de ansiedade e pânico, né? Confiando em Deus quando você tem medo. Esse livro provavelmente tem na livraria, os dois aqui tem. Esse último aqui ele faz parte de uma coletânea de conselheiros bíblicos. Eu não sei se aqui na igreja vende separadamente. É isso. Só orar para terminar. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta, fico aqui à disposição. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa aula, por esse momento que tivemos juntos, podendo refletir a Tua palavra. Senhor, que saímos daqui cada vez mais edificados e encorajados, Senhor, a aconselhar aqueles que sofrem de pânico. E se, Pai, se alguém aqui sofre disso, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que ele possa sentir o Teu amor, porque ele possa entender que ele é nova criatura, Pai, e que cada vez mais ele considere, Senhor, apesar de todas as dificuldades físicas, tudo o que ele passou, o que ele passa, Senhor, que ele possa confiar e entregar a Tua vida a Ti, porque o Seu Filho Jesus já o livrou daquilo que é o mais perigoso, Senhor, na vida dele, que é viver separado de Ti. Abençoe o nosso domingo, é isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.